Olá, seja muito bem-vinda à Semana de Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFES. A palestra de hoje é sobre hipotermia intraoperatória, mitos e verdades sobre a prevenção. Esse tema é de grande importância se você atua ou pretende atuar com um centro cirúrgico ou se já atua ou pretende atuar com pacientes cirúrgicos no pós-operatório. Eu sou Carla Aparecida do Nascimento Moser, eu sou aluna do Programa de Mestrado Profissional do PPG UFES e sou aluna da professora Miriam Fiorese, orientada por ela. Também sou coordenadora de enfermagem do Centro Cirúrgico do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim e sou professora do curso de enfermagem do Centro Universitário São Camilo. É um prazer estar aqui com vocês hoje e fazermos essa transferência de conhecimento. Bom, vamos aos objetivos de aprendizagem. O que vocês irão ver com esta aula? Irão sair desta aula sabendo definir o termo hipotermia intraoperatória, descrever os fatores de risco para hipotermia intraoperatória, descrever as complicações provenientes da hipotermia intraoperatória, diferenciar as formas de prevenção da hipotermia intraoperatória e compreender a atuação do enfermeiro na prevenção da hipotermia. Como eu coloquei ali no início, que será uma mescla para nós descobrirmos se as frases, se os conhecimentos que nós temos hoje são mitos ou verdades, nós faremos uma certa brincadeira ao longo dos slides. Então, mesmo que não aconteça de forma ao vivo esta aula e eu não esteja com você nesse momento presencialmente, tem como fazermos uma interação através de pausas no vídeo, por exemplo, para fazer com que você consiga refletir se aquela determinada frase é uma verdade ou é uma mentira. Tudo bem? E aí, eu já espero que você comece a pensar. Vamos lá? Nesse momento, eu quero que você reflita se é verdade ou mito. A hipotermia é um diagnóstico de enfermagem pouco encontrado nos pacientes cirúrgicos. Se você quiser, você pode pausar o vídeo nesse momento para fazer uma breve reflexão. Faça essa breve reflexão. E aí? Isso é mito ou é verdade? Realmente a hipotermia é um diagnóstico de enfermagem pouco encontrado nos pacientes cirúrgicos? Por que falar de hipotermia? A temperatura normal do nosso corpo é uma temperatura agradável, né? Os pacientes ficam com uma temperatura um pouco mais baixa mesmo, e isso é um diagnóstico de enfermagem? Pensaram? Bom, esta frase é um mito. Sabe por quê? A hipotermia é um diagnóstico de enfermagem. Entretanto, ela não é pouco encontrada em pacientes cirúrgicos. Ao contrário, ela é muito encontrada nos pacientes cirúrgicos. Consigo provar isso para vocês através de estudos que serão apresentados ao longo desse slide, inclusive. Então, o erro desta frase está na palavra pouco. Substitua ela por muito, que você irá acertar. Bom, vamos falar um pouco sobre essa frase. Você pode estar pensando aí, o que é essa hipotermia e por que está relacionado ao paciente cirúrgico? Primeiro é preciso entender o que é esse termo hipotermia. Para entendermos ele, nós precisamos compreender antes qual que é o padrão de normotermia em um paciente adulto, né? Em pessoas adultas. Então, a normotermia está nesta faixa de temperatura aqui. A temperatura normal de um corpo varia entre 36 graus a 36,9 graus, tá bem? Bom, geralmente quando estamos com febre, nossa temperatura vai subir, tende a subir, e aí existem os graus de classificação de febre. Não é o objetivo dessa aula ficar discriminando, falando sobre isso. Entretanto, nós vamos falar sobre hipotermia.
Mas pelo slide vocês já conseguem perceber que existem 4 subdivisões de febre, e aí desde estado subfebril, a febre leve, a febre moderada e a febre alta. Então perceba que a elevação da temperatura pode ir além de 39 graus, o que já se configura um risco aí para o paciente. Não vamos adentrar nesse assunto. Vamos perceber as temperaturas que caracterizam a hipotermia. Então, a partir do momento em que você, quando for colher sinais vitais do paciente, perceber que a temperatura que você acabou de colher está abaixo de 36 graus, já considere o paciente como um paciente hipotérmico. E aí você pode classificar essa hipotermia em 3 níveis. Ó, nível 1, 2 e o 3 aqui embaixo. Deixa eu apagar para o slide não ficar tão feio. Bom, se a temperatura que você acabou de colher do paciente está entre 35,9 graus e 34 graus, essa hipotermia vai ser classificada como hipotermia leve. Mas, se o paciente estiver numa temperatura ainda mais baixa, estiver entre 33,9 graus e 30 graus, essa hipotermia vai ser considerada moderada. Mas ela pode piorar, acredite, porque ela pode estar abaixo de 29,9 graus. E aí essa hipotermia é dita como grave mesmo, tá bem? Por que a gente consegue relacionar isso ao paciente cirúrgico? Ali na frente eu vou explicar os fatores de risco relacionados ao paciente cirúrgico para ele ficar nessas temperaturas. Então, paciente cirúrgico, se você vai fazer uma cirurgia, se o seu parente vai fazer uma cirurgia, se você está com um paciente que vai fazer uma cirurgia, esse evento hipotermia é esperado, mas ele apresenta uma série de eventos deletérios ao corpo. Então, é preciso prevenir, e é aí que a enfermagem entra, atuando na prevenção. Bom, entenda então que esse paciente que você está avaliando no intracirúrgico ou no pós-cirúrgico, ele tem risco de apresentar esses padrões de temperatura abaixo do normal, ficando então caracterizado como hipotermia. Tudo bem? E sim, hipotermia é um dos diagnósticos de enfermagem mais encontrados nos nossos pacientes que frequentam principalmente a sala de recuperação pós-anestésica, tá? Para nós começarmos a trazer dados científicos sobre a ocorrência dessa hipotermia nos pacientes cirúrgicos, eu vou trazer esse estudo que foi publicado lá em 2015, nesse momento, e eu vou continuar comentando ele ao final dessa apresentação, vocês irão entender o porquê. Eu queria que nesse momento a gente analisasse esse gráfico aqui. Esse estudo se baseou na avaliação da temperatura dos pacientes que estavam fazendo cirurgia abdominal. Foram 63 pacientes avaliados. E eu vou continuar falando dele lá na frente, não vou dar muitos detalhes agora. Bom, vamos analisar esse gráfico? Percebam o seguinte, nós temos uma curva em azul decrescendo, e nós temos uma ascensão dos gráficos vermelhos. Vamos entender o que eles representam. Imagine que você está lá trabalhando no centro cirúrgico e admitiu o paciente na sala cirúrgica. Nesse momento, houve verificação da temperatura desse paciente. E aí, aqui foi verificada a temperatura. Houve, então, a aplicação da anestesia. E aí, depois que a anestesia foi aplicada, houve de novo a medição da temperatura. Nós temos esse segundo gráfico aqui. E assim foram sendo feitas as medições da temperatura ao longo do tempo. Então, após 15 minutos da anestesia, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. 2 horas após, essa temperatura também continuou sendo medida. Tudo bem? O gráfico aqui não representa valor em porcentagem, apresenta os valores numéricos mesmo dos pacientes. Então, de 63 pacientes avaliados, 60 deles que
chegaram na sala cirúrgica estavam em normotermia. Então já gravem. Esse gráfico em azul representa normotermia. Ele coloca não ocorreu aqui porque quer dizer que a hipotermia não ocorreu nesses pacientes. Então, olha só, de 63, 60 pacientes chegaram normotérmicos na sala de cirurgia. Mas alguma coisa aconteceu para esse gráfico de 60, após 2 horas de cirurgia, cair para 27. Após 2 horas de cirurgia, apenas 27 pacientes mantinham a normotermia. Perceberam isso? Olha só, à medida com que, após a anestesia, as verificações de temperatura foram sendo realizadas, foi sendo também percebido que, cada vez mais que se prolongava o tempo de cirurgia, mais hipotérmicos os pacientes ficavam. E aí, nós já temos, então, algumas conclusões para tirar daqui. Vamos olhar agora para o gráfico em vermelho. O gráfico em vermelho representa uma hipotermia leve. Lembra lá da classificação que nós acabamos de ver? Olha só, essa hipotermia leve foi encontrada em apenas 3 pacientes daqueles que foram admitidos na sala cirúrgica. Só 3 de 60. Mas, depois que foi aplicada a anestesia, foi percebido que essa hipotermia leve começou a estar mais presente no paciente. E de 3 pacientes no início da cirurgia, após 2 horas de cirurgia, perceba que subiu demais, além de pacientes normotérmicos. De 3 pacientes, nós passamos a ter 34 pacientes com hipotermia leve após 2 horas de procedimento. Pensem comigo, alguma coisa já aconteceu para ter ocorrido isso daqui. Por que depois da anestesia isso acontece? É só anestesia? Tem alguma coisa além disso? E também essa temperatura que foi avaliada também poderia ser classificada como moderada. A hipotermia grave não foi encontrada nesse estudo, mas a moderada apareceu. Bem de forma modesta, mas apareceu. E aí nós ficamos com isso, ó. Um paciente apresentou hipotermia moderada após 15 minutos de anestesia. Provavelmente ele continuou mantendo essa hipotermia após 30 minutos e 45 minutos. Mas, após 2 horas de cirurgia, mais um paciente se apresentou com hipotermia moderada. Então, quais são as conclusões que nós conseguimos perceber aqui? Primeiro, olha só. Ao final de 2 horas de procedimento, 2 horas, houve hipotermia leve na maioria dos pacientes que foram operados. Praticamente 3% aqui representa 5% dos pacientes. E de 5% de pacientes com hipotermia leve, olha só, após 2 horas, após 2 horas de cirurgia, 54% dos pacientes apresentavam hipotermia leve. Outro dado, então, que nós conseguimos concluir aqui é que, após 1 hora de cirurgia, 45% dos pacientes estavam hipotérmicos. E após, 1 hora de cirurgia aqui, ó. E após 2 horas de cirurgia, 57% dos pacientes apresentavam hipotermia. 57% porque somou hipotermia moderada, mais hipotermia leve. Isso é um gatilho para vocês se interessarem ainda mais sobre o assunto e tentar descobrir o que está acontecendo aqui e como que a gente pode prevenir isso, tá bem? Então vamos continuar com esse estudo um pouquinho mais à frente. Vamos para uma segunda frase para saber se ela é mito ou verdade? Vamos lá? Vamos ler. Durante a recuperação pós-anestésica, quando o paciente está em hipotermia leve, as alterações clínicas são imperceptíveis. Você está lá com o paciente no pós-cirúrgico, já cuidando dele, ele ainda está talvez um pouco sonolento. E, caramba, eu tô sem termômetro. Como é que eu vou saber que esse cara está com hipotermia ou não? Existe alguma manifestação clínica para hipotermia leve ou não existe? Tem como perceber a hipotermia sem um termômetro? Galera, essa frase é um mito. Sabe por quê? Porque sim, as alterações clínicas
são perceptíveis. São perceptíveis. A temperatura vai me falar, a medição da temperatura vai me falar em qual grau de hipotermia esse paciente está. Mas existem outros sinais e sintomas que são possíveis de serem colhidos para poder colocar o paciente no estado de hipotermia. Vamos entender um pouco sobre isso. Olha só a quantidade de sinais clínicos que o paciente pode nos dar sobre ele estar apresentando a hipotermia. Então, você não tem termômetro, mas você reconhece que o paciente está apresentando tremor, está com pele fria, ele está meio pálido, ele está queixando frio, ele está com a sensação de frio. E ele não possui muita coordenação, de tanto tremor ele acaba perdendo um pouco a forma como ele se mexe do jeito que ele queria. Isso já consegue fazer com que você desperte uma atenção a pensar. Acho que esse paciente está hipotérmico. Ele é um pós-cirúrgico e hipotermia existe em pacientes pós-cirúrgicos. Bom, essa é a manifestação clínica para hipotermia leve. Mas se o seu paciente estiver em hipotermia moderada, outros sinais serão perceptíveis, como sonolência, delírio, cianose, hipotensão arterial, taquicardia compensatória e até fibrilação atrial. Gente, só por esses fatores aqui nós já conseguimos identificar que hipotermia é um risco para o paciente. E além disso, a sensação de desconforto térmico nunca mais será esquecida por ele. No intraoperatório, dificilmente o paciente vai se lembrar do que aconteceu ali devido aos medicamentos aplicados. Entretanto, é no pós-operatório que o paciente vai se queixar e vai manifestar essas alterações aqui. Nesse momento, ele vai se lembrar do que está acontecendo com ele. Ele vai perceber isso. Vai ser tão marcante que, nossa, ele não vai querer voltar para o centro cirúrgico ou vai ter medo de ir para o centro cirúrgico, vai ter um certo temor, porque ele teve uma sensação pós-anestésica muito ruim devido ao frio. E aí os pacientes queixam para a gente: ah, enfermeira, não deixa eu sentir frio na recuperação pós-anestésica, não. Da última vez que eu operei, eu passei muito frio, não deixa isso acontecer comigo de novo, não. Então aquilo é marcado para eles. E isso é ruim, porque não foi algo benéfico, foi algo que marcou eles de forma negativa. E aí, pessoal, tem mais 2 fatores que nós conseguimos perceber se esse paciente está em hipotermia, só que agora grave, tá? Ele vai apresentar, através de uma hipotermia tão forte, rigidez muscular e até mesmo inconsciência. Olha que situação, né? Então, se você está aqui, se você é esse profissional de enfermagem, ou esse profissional de enfermagem aqui está avaliando o paciente, está percebendo esses sinais nele, entenda que é preciso colocar algum método de aquecimento nesse paciente. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos para uma outra frase. Um único paciente cirúrgico pode associar vários fatores de risco para hipotermia. E aí, o que você acha? Para esse vídeo um pouquinho e pensa sobre isso. Vamos lá. Um único paciente cirúrgico, um único ser, um único paciente. Nele pode estar vários fatores de risco para a hipotermia. Verdade ou mito? Verdade. Sabe por quê? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Olha só. Preste atenção nessa imagem. Nós temos um paciente aqui que está na sala cirúrgica, né? Posicionado aqui em decúbito dorsal. E aí eu quero que vocês façam a seguinte brincadeira. Onde que estão os fatores de risco para desenvolver hipotermia aqui? Pare um pouquinho essa imagem e pense também. Eu consigo, na minha humilde visão, localizar 5 fatores de risco aqui. Sabe quais são eles? Número 1, o paciente está despido aqui, né? E aí, então, nós temos o primeiro fator de risco como exposição corporal. O paciente fica pelado na mesa de cirurgia. A roupa que nós vestimos nos confere calor, nos faz reter calor. Mas nesse caso, o paciente não está vestido, não. Aqui está um campo cirúrgico sobre esse paciente, só que ele, inclusive, pode ser retirado. Eu sei que depois vão vir outros campos cirúrgicos estéreis e por aí vai, mas o paciente continua pelado.
continua nu. Além disso, nós temos o ar-condicionado totalmente gelado entre 19, 20, 18 graus, numa temperatura baixa, diretamente sobre o paciente. Imagina, pessoal, você nu no seu quarto, com o ar-condicionado em cima de você a 19 graus, a 18 graus. Tudo bem que no primeiro momento você pode achar até interessante, tá gostoso, só que depois não, pessoal. Após 2 horas de exposição a esse ar-condicionado, você vai achar isso bom? Será mesmo que você vai continuar gostando daquele frio? Provavelmente não, tá? Então, ar-condicionado é um fator de risco para poder fazer com que o paciente desenvolva hipotermia. Um terceiro fator de risco é a infusão venosa hipotérmica. Eu marquei o 3 aqui como se fosse em cima do pedestal onde tem o soro que está sendo injetado ali na paciente. Os soros que soluções, né, que são infundidas no paciente, estão numa temperatura que não é 36 graus, não é uma temperatura quentinha do nosso corpo. É uma temperatura que está numa temperatura mais baixa, ela está hipotérmica. Então, no momento em que eu coloco essa solução no paciente, é aquela briga de temperatura do meu sangue com o soro que não está aquecido. E aí vai ocorrer a transferência de calor. O quarto ponto, eu marquei o aparelho de anestesia, porque a anestesia é o principal fator que faz com que o paciente apresente hipotermia. Tanto faz a anestesia ser geral, a anestesia ser aracnoide ou subaracnoide, ser RAC ou ser peridural. Se o paciente está anestesiado, eu vou falar isso um pouquinho mais no slide, mas se o paciente está anestesiado, ele não produz calor. Sabe por quê? Porque o metabolismo dele é rebaixado, não é? Quando eu estou gravando aqui essa palestra, eu estou falando mesmo, né? Eu estou gesticulando, estou gastando energia. Mas um paciente que está totalmente imóvel não produz calor. O metabolismo dele é reduzido. Além disso, os anestésicos interferem lá na ação do hipotálamo. E aí, o centro regulatório da temperatura não fica mais controlado pelo corpo, ele é inibido. E aí, então, o hipotálamo perde a capacidade de fazer o controle da temperatura sobre o corpo. Tudo bem? Além disso, nós temos a antisepsia da pele. O paciente já está nu sobre a mesa de cirurgia e para poder diminuir a quantidade de micro-organismos sobre a pele do paciente, eu pego uma solução que está à temperatura ambiente também e passo sobre o paciente a fim de tirar esses micro-organismos. Eu estou molhando o paciente, em outras palavras, e eu tenho ar condicionado em cima de um paciente nu, molhado. Isso não vai ser benéfico para poder manter a normotermia. Esses 5 fatores nós conseguimos enxergar nessa imagem, mas existem outros, viu? Então, nós temos também como fator de risco uma cirurgia demorada. Quanto mais for o tempo da cirurgia, maior a probabilidade de desenvolver hipotermia. Então, uma cirurgia rápida provavelmente não vai desenvolver hipotermia, mas uma cirurgia de 1 hora comparada a uma de 6 horas, de 10 horas, de 12 horas, o paciente pode sair hipotérmico sim, tá bom? A abertura de grandes cavidades, quanto mais a cavidade do paciente é aberta e o paciente é exposto, a paciente é exposta ou o paciente é exposto, mais existe possibilidade daquela área ali dissipar calor para fora do paciente. E aí, então, a gente perde temperatura. Perda de sangue, né? Eu estou tirando do meu corpo uma substância quentinha. Está sendo infundido em mim uma substância gelada. As contas também não batem. Toda vez que eu perco sangue, eu também perco calor. Fluidos de irrigação não aquecidos. E aí, para isso, eu preciso apresentar esse videozinho aqui. Ele não funcionou. Deixa eu ver. Agora ele vai. Perceba aqui, ó. Está sendo jogado no paciente um líquido para poder lavar a cavidade abdominal, neste caso. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos jogando uma solução não aquecida no paciente, a gente também faz com que o paciente perca a temperatura. Logo, se eu se eu jogar no paciente um líquido aquecido, eu posso estar minimizando esse fator de risco. Tudo bem? É importante nós termos esses fatores de risco em mente para justamente podermos entender onde que a enfermagem pode agir.
Além disso, pessoal, nós temos alguns fatores que são próprios do paciente. Então, extremos de idade, extremos de peso ou doenças metabólicas fazem com que essa perda de temperatura seja ainda mais acentuada. Extremos de idade, crianças, idosos, extremo de pesos, muito magros, muito obesos e doenças metabólicas de modo geral, tá bom? Esses são próprios, são inerentes do paciente, então esse paciente pode ou não apresentar. Se apresentar, ele soma mais 3 fatores de risco aí à lista que ele já tem. Mas só pelo fato de você entrar no centro cirúrgico, pessoal, entenda que você já está sob risco de hipotermia, tá bom? Tem uma frase que está solta na internet, pelo menos eu não consegui, depois de uma longa busca, conseguir achar o autor, mas é compreensível essa frase para esse tema. A melhor maneira de esfriar um paciente é submetê-lo à anestesia. Por quê? A anestesia provoca a ausência de ação do hipotálamo sobre a regulação da temperatura. Só que além disso, pessoal, nós conseguimos fazer com que o paciente perca a temperatura, como eu disse, justamente por ele estar no centro cirúrgico. Como assim? Existem as formas de transferências de calor, os mecanismos de perda de calor. Então, toda vez que vocês estão vendo, como vocês estão vendo aqui, que eu coloco um paciente nu sobre a mesa de cirurgia, nós podemos perder calor sobre 1, 2, 3, 4 vias. Por exemplo, a via de perda de calor através de condução é quando ocorre a troca de calor entre superfícies. E aí nós temos o exemplo, o paciente quentinho entrando em contato com uma superfície gelada da mesa cirúrgica. E aí, então, o paciente perde calor para essa área mais gelada. Da mesma forma, ocorre a transferência de calor através do ar. O ar em volta do paciente está quentinho, mas o ar-condicionado forte sobre o paciente vai vencer esse ar mais aquecido em volta do paciente. E aí, com isso, o ar gelado vai direto no paciente, fazendo com que a pele esfrie. Nós temos também a transferência de calor através de radiação, como ondas eletromagnéticas. E também nós conseguimos perder temperatura através da evaporação da nossa pele, através da nossa respiração e através da ferida cirúrgica. Então, quanto mais exposto estiver o paciente, maior será a probabilidade dele apresentar perda de calor. Essas são as formas com que o paciente perde calor, tá bom? E aí, nós temos o controle da termorregulação que nós precisamos entender também. Nós temos, então, o hipotálamo como um órgão capaz de regular a nossa temperatura corpórea e ele, na verdade, responde segundo a temperatura do nosso sangue. Se ele identifica que o sangue que está passando ali perto do hipotálamo, que está passando no hipotálamo, está abaixo da temperatura normal do nosso corpo, o que ele entende? Caramba, o meu sangue está frio. O que eu preciso fazer? Eu preciso reter calor. Para reter calor, então, acontece a vasoconstrição, os pelos ficam mais eriçados, ocorre a cessação do suor, tudo isso para impedir com que o paciente continue perdendo calor, tá bom? Mas se o paciente está quente demais, o hipotálamo entende que ele precisa fazer o contrário. Ele precisa justamente fazer com que os capilares se dilatem, para poder fazer com que essa transferência de calor do sangue aconteça de forma mais rápida. E aí os pacientes, inclusive, começam a suar. Só que, pessoal, esqueçam isso no paciente cirúrgico. Sabe por que isso não acontece no paciente cirúrgico? Porque o hipotálamo não está conseguindo funcionar. As drogas anestésicas impedem com que o hipotálamo funcione. Ele inibe a função hipotalâmica. Por isso que é para vocês esquecerem essa forma regulatória. Só que o hipotálamo começa a fazer de novo um efeito no nosso corpo, lá no pós-anestésico, lá no quarto, quando o paciente está sob os cuidados de vocês, para poder vocês cuidarem no pós-operatório. E aí, então, o corpo vai perceber, o hipotálamo vai perceber que o sangue está muito frio e aí ele vai acionar, então, a vasoconstrição, a ereção dos pelos e por aí vai, tá bom? Vamos para uma outra fase. A hipotermia pode levar o paciente cirúrgico a ter complicações sérias, como infecção de sítio cirúrgico.
para esse vídeo, pensa e a resposta é verdade. Hipotermia pode levar o paciente a ter mais um fator para desenvolver infecção de sítio cirúrgico. Só que não é só esse não, viu? Tem outros. Mas eu vou explicar especificamente, de forma até breve, sobre como que isso acontece. Na hipotermia, os vasos sanguíneos não estão dilatados, eles estão contraídos. Se eles estão em vasoconstrição, ocorre uma diminuição da velocidade ou diminuição da irrigação com que esse sangue consegue fazer até as células. Se eu estou irrigando menos as células, eu estou levando menos sangue para lá. Um dos componentes do sangue são os leucócitos, né? Onde estão as células de defesa. E aí, pessoal, eu não estou fazendo com que células de defesa cheguem lá na célula da pele, na célula do músculo, para fazer com que aquela área que acabou de ser incisionada receba armas para já prevenir infecção. Então, se um paciente fica muito tempo sob hipotermia, não tem nenhum mecanismo de defesa chegando até aquela área. Com isso, as bactérias podem começar a se proliferar. E aí, quando o sangue cheio lá do mecanismo de defesa do nosso corpo começa a chegar até a ferida cirúrgica, às vezes já é tarde demais. A população de micro-organismos está tão grande que o nosso corpo não vai conseguir vencer de forma tão rápida e vai provocar, então, o processo infeccioso. Além disso, além dessa complicação, existem outras. A arritmia é um deles, o aumento do sangramento, aumento da necessidade de transfusão sanguínea, consequentemente, maior tempo de internação, a dor e o desconforto que ficará muito marcado no paciente e o atraso na cicatrização da ferida cirúrgica. E aí, pessoal, precisamos entender que existe um método ativo e passivo de aquecimento. O método passivo é um método mais barato. Ele era utilizado de forma bem empírica aproximadamente até 1990. Quais que eram esses métodos? Os métodos que faziam com que o paciente continuasse retendo o calor que ele mesmo produz. Então, se eu utilizasse cobertor, lençol, se eu enfaixasse os membros inferiores do paciente com algodão e atadura, eu iria aumentar a retenção de calor que o próprio corpo produz. Além também de ajustar o ar-condicionado na sala. Para eu fazer isso daqui, o custo é muito baixo. Só que eu vou falar para vocês o que os estudos apresentam, que essas formas são menos eficazes, tá? Quais que são as ações mais eficazes para poder, então, fazer com que o paciente não perda calor? É o tipo de aquecimento ativo. E aí, o ativo precisa envolver um certo custo, viu? Porque os métodos ativos possuem fontes geradoras de calor. Então, meu corpo produz calor. E aí eu tenho um equipamento do meu lado que também está produzindo calor, e esse calor produzido pelo equipamento está sendo jogado em mim. E aí, quais são esses sistemas que nós temos de aquecimento? Sistema de aquecimento por radiação, sistema de aquecimento elétrico, como um cobertor elétrico, cobertura elétrica de fibra de carbono, nós temos um cobertor chamado cobertor elétrico de fibra de carbono, a transferência de calor por adesivo, por sistema de ar forçado aquecido, que são as mantas térmicas, por circulação de água aquecida, que são os colchões térmicos, como o colchão de água aquecida aqui embaixo, a irrigação de fluidos aquecidos, então toda vez que for abrir a cavidade abdominal para poder fazer com que ocorra uma irrigação ali direta, como foi mostrado no vídeo anterior, que jogue então uma solução já previamente aquecida, e da mesma forma a infusão venosa de fluido aquecido. Tudo bem? Esses são os métodos de aquecimento. Só que, por mais que eles sejam muito bem estudados hoje, ainda não possuímos uma receita 100% eficaz para poder a hipotermia não acontecer nos pacientes cirúrgicos. E para isso eu quero discutir com vocês alguns estudos. Esse estudo aqui, feito lá em 2002, ele avaliou 60 pacientes que estavam sob formas de prevenção de hipotermias diferentes. 20 pacientes utilizaram a manta térmica, esse sistema de ar forçado aquecido. Outros 20 pacientes não utilizaram a manta térmica, utilizaram o colchão de água aquecida.
E um outro grupo de pacientes utilizaram apenas um cobertor, um lençol sobre ele. Esses pacientes estavam no CTI, eram pacientes pós-cirúrgicos e olhem os resultados. Em primeiro lugar, não conseguiu-se obter uma diferença estatística sobre qual era o método mais eficaz ou menos eficaz entre manta térmica e colchão térmico. Mas, quando se estabeleceu uma comparação entre o método da manta térmica, do colchão aquecido versus o cobertor, foi percebido que o cobertor aquece lentamente. Ele foi menos eficaz na prevenção de hipotermia nesses pacientes. E aí, com isso, nós já conseguimos obter uma informação de que métodos ativos de aquecimento foram mais eficazes do que o método passivo de aquecimento. Um outro estudo foi realizado em pacientes que fizeram a cirurgia de revascularização do miocárdio e estavam sob anestesia geral. 30 pacientes compuseram um grupo controle. E esse grupo controle nesse grupo controle foi utilizado o sistema de ar forçado aquecido nos membros inferiores. Então perceba que a manta térmica foi colocada apenas no membro inferior desses pacientes. E aí foi realizado um grupo experimental utilizando o método e outro grupo experimental utilizando outro método ativo de aquecimento. Em outros 30 pacientes que foram inclusos no grupo experimental 1, foi utilizado o cobertor elétrico de fibra de carbono nos membros superiores, no pescoço, no tronco e nos membros inferiores. E em outro grupo de 30 pacientes também, e aí então foi criado o grupo experimental 2, eles não utilizaram nenhum desses métodos, mas utilizaram o colchão de água aquecida. Olhem os resultados. Os pacientes que estavam sob uso de o colchão térmico de água aquecida, eles ficaram normotérmicos, eles ficaram felizes. Legal, esses pacientes não apresentaram hipotermia. O grupo de pacientes que utilizaram o cobertor elétrico de fibra de carbono apresentaram, deixa eu apagar aqui para não ficar feio para vocês, apresentaram uma hipotermia leve. Olha só. E percebam, gente, é um método ativo de aquecimento. Ele, de forma isolada, apresentou hipotermia leve nesses pacientes. Mas, pessoal, o grupo controle que utilizou apenas a manta térmica nos membros inferiores do paciente apresentaram hipotermia severa. É um método ativo também. Conseguimos já colocar uma pulguinha atrás da orelha aí na cabeça de vocês, para conseguirmos pensar sobre como que estão os métodos de aquecimento hoje, qual que é mais eficaz sobre o outro, tá bem? Temos mais um estudo. Essa é uma prática comum, utilizada empiricamente, né, lá em 1990, mas hoje há hospitais que gostam de utilizar a solução venosa aquecida no paciente. Então vamos ver qual é o método mais eficaz? Se realmente a solução aquecida consegue prevenir hipotermia nesses pacientes ou diminuir a curva de hipotermia nesses pacientes? Então, foi colocado em 30 pacientes cirúrgicos a solução venosa sendo infundida, mas ela não era aquecida. Em outros 30 pacientes, eles só receberam infusão venosa aquecida. E aí, vamos aos resultados. Esses 30 pacientes de cada grupo aqui fizeram cirurgias ortopédicas, submetidos à anestesia geral. Cirurgia ortopédica são cirurgias geralmente grandes, tá bom? E aí, olha só, a temperatura decresceu em ambos os grupos. A temperatura caiu em ambos os grupos. Mas olha alguns detalhes que esse estudo traz. A queda acentuada de temperatura aconteceu, de fato, nos pacientes que não receberam a infusão venosa aquecida. Mas aqueles que receberam a infusão venosa aquecida tiveram uma queda também de temperatura, só que foi mais leve. Em relação ao tremor, o tremor foi muito mais presente nesses pacientes que não tiveram a infusão venosa aquecida sendo infundida neles.
Mas houve também a presença de tremores nesses pacientes que receberam a infusão venosa aquecida. Só que perceba, em menor quantidade. E também houve a demora na recuperação pós-anestésica na maioria dos pacientes que não receberam infusão venosa aquecida. Já nos pacientes que receberam a infusão venosa aquecida, eles tiveram uma recuperação demorada, mas não tão grande quanto esses pacientes em que o soro foi infundido de forma fria. Então, ainda que seja de forma isolada, aqui foi percebido, consegue-se perceber que infundir solução aquecida no paciente talvez não previna hipotermia, mas diminui o grau de hipotermia nesse paciente, já causando inclusive uma sensação de conforto quando essa solução aquecida é infundida no braço. Tem um outro estudo, esse também é muito interessante, que avaliou 120 pacientes que fizeram cirurgias de RTU, ressecção transuretral de próstata, e estavam sob anestesia geral. Esse estudo foi publicado lá em 2017. Nós tivemos esses 120 pacientes distribuídos em 3 grupos, tá? O primeiro grupo, ele recebeu métodos combinados de prevenção de hipotermia. O primeiro grupo recebeu o fluido de irrigação em temperatura ambiente. Toda vez que eu falo de fluido de irrigação, eu estou falando dessa irrigação aqui, ó, da cavidade do paciente, tá bem? Além dessa lavagem abdominal estar acontecendo com uma solução em temperatura ambiente, foi colocado também a solução intravenosa em temperatura ambiente. Então, a barriga do paciente estava sendo lavada com uma solução em temperatura ambiente e a infusão que estava acontecendo na veia do paciente também estava em temperatura ambiente. Esse foi o grupo 1. No grupo 2, já foi tentado melhorar um pouco isso daí para poder prevenir hipotermia. Então, a solução que estava sendo utilizada aqui na lavagem abdominal estava aquecida a 38 graus. E a solução que o paciente estava recebendo na veia não era aquecida, ainda estava em temperatura ambiente. Mas isso aí, e se eu associar os dois? E se eu associar o fluido de irrigação abdominal a 38 graus com a infusão venosa aquecida também a 38 graus? O que vocês acham? Qual o grupo que teve a menor manifestação de hipotermia? Vamos olhar esses dados agora? Primeiro, os pacientes que receberam 2 métodos de prevenção de hipotermia, que é o grupo 3, não apresentaram queixas sobre sensação de frio. Já o grupo 2 e o grupo 1, sendo que o grupo 1 não teve nenhum método de prevenção de hipotermia e o grupo 2 teve apenas um método de prevenção de hipotermia, em ambos os grupos houve a queixa de sensação de frio. E aí tem um outro ponto que dá para ser avaliado, que é o tremor. O paciente que teve 2 métodos de aquecimento associado não apresentou queixas contra tremor. Eles não tremeram. Mas o grupo que apresentou apenas um método de aquecimento, ele apresentou um tremor leve. Agora, o tremor foi muito mais perceptível nesses pacientes que não tiveram nenhum método de aquecimento sendo colocado neles. Porém, pessoal, não teve diferenças estatísticas para comprovar que um método foi mais eficaz que o outro. Como, por exemplo, que a associação de 2 métodos foi superior à utilização apenas de um método de aquecimento. Fiquem pensando aí. Agora, essa frase aqui também é para refletir sobre tudo isso que nós falamos. Vamos lá? Considerando todos os dados que nós falamos até agora. O protocolo de prevenção de hipotermia é passível de ser implementado apenas em hospitais que possuem condições financeiras de adquirir métodos ativos de aquecimento. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Eu só consigo implementar protocolo de prevenção de hipotermia naqueles hospitais que possuem condições financeiras um pouco melhor? Não, pessoal. É aqui que está o pulo do gato para nós entendermos a que ponto estamos em relação à aproximação de um método mais eficaz para poder prevenir hipotermia. E aí, o que é dito hoje?
em que, independente da sua condição financeira, da condição financeira do hospital, se você conseguir colocar as melhores práticas ali dentro, ótimo. Então, se eu sou um hospital que eu tenho condições financeiras boas, que eu consiga, então, adquirir bons métodos de prevenção de hipotermia. O que caracterizam aí os melhores métodos? Os métodos ativos, porque os métodos ativos aquecem de forma mais rápida e numa temperatura controlada. Mas se eu sou um hospital que não tenho condições financeiras para poder comprar métodos ativos, que eu utilize as práticas dos métodos passivos. Porque, por mais que eu não consiga prevenir a hipotermia, eu estou conseguindo pelo menos prevenir uma hipotermia um pouco mais grave, não é? Então é nisso que está o erro desta frase. E aí fica na dúvida de vocês, talvez, qual que é a melhor prática? É o cobertor de algodão? É o sistema de circulação de água aquecido, o colchão térmico? É o cobertor elétrico de fibra de carbono? É a solução venosa aquecida? É o fluido de irrigação aquecido? Ou é o sistema de ar forçado aquecido? Qual que é o melhor método, segundo aquilo que nós já discutimos agora? E a resposta é, pessoal, de acordo com os dados que nós temos, que a utilização combinada de método ativo e passivo, abrangendo todo o período perioperatório, pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, são as melhores práticas que são encontradas hoje para poder prevenir e tratar hipotermia. E aí, eu queria apresentar agora, para encerrar essa apresentação, um dado a mais, aquele artigo que eu apresentei lá no início. Olha só, lembram desse gráfico aqui, em que vocês perceberam que antes de anestesiar, os pacientes não apresentavam hipotermia, em azul, 60 pacientes. Mas que depois que houve a indução anestésica, esses pacientes, ao invés de 60 deles estarem normotérmicos, apenas 27 continuaram normotérmicos após 2 horas de cirurgia. Olha o que esse estudo, além de colher essas temperaturas, ele fez. Ele aplicou métodos de aquecimento passivo e ativo nesses pacientes. Olha que interessante. Então, foram colocados os seguintes métodos de aquecimento passivos nesses 60 pacientes. Em 57 pacientes, foi colocado o sistema de refrigeração de forma desligada. O ar-condicionado na sala de cirurgia desse paciente estava desligado. Em 57 pacientes desses, tá? Houve também a proteção dos membros inferiores com algodão ortopédico em 56 desses pacientes. Houve também a proteção extra com colcha, lençóis, cobertores na região do ombro, do tórax, aí após a colocação dos campos cirúrgicos em metade desses pacientes, em 31 desses pacientes. Olha só, a maioria deles recebeu algum método passivo de aquecimento. Mas também, em alguns, foram colocados o método ativo de aquecimento. Além dos métodos passivos, também foi colocado o método ativo. E aí foi colocado a irrigação aquecida da cavidade abdominal. Então, o soro que era utilizado para irrigar, para lavar uma cavidade abdominal, ele chegava no paciente já aquecido. Também era feito a infusão aquecida venosa nesses pacientes. E também ocorreu aquecimento por ar quente forçado em 63 pacientes, em 61 pacientes e 32 pacientes, respectivamente. Sabe o que houve? Não houve ocorrência de hipotermia grave, isso já é um ganho. E houve, com essas práticas aqui, poucos casos de hipotermia moderada. Perceberam isso? Que a maioria dos gráficos que estão aqui em vermelho, que representam os pacientes em hipotermia leve, que essa combinação de método aqui foi capaz de prevenir a hipotermia em praticamente metade dos pacientes avaliados. E que, além disso, eles não apresentaram nem hipotermia moderada em quantidades elevadas e zero quantidade de pacientes que apresentaram hipotermia grave. Ou seja, alguns métodos vão ser mais eficazes em um paciente do que em outro, em uma cirurgia do que em outra. Não existe ainda uma resposta para poder montar um protocolo que traz como 100% de prevenção da hipotermia,
mas as melhores práticas hoje pairam na combinação de métodos ativos com métodos passivos de aquecimento, tá bom? Então, se a sua instituição tem condições de combinar esses dois métodos, ótimo. Se a sua instituição tem a capacidade de utilizar apenas métodos passivos, ótimo também, mas que seja montado algum protocolo para poder impedir com que essa hipotermia aconteça. E aí, então, pessoal, investir em prevenção de hipotermia diminui os gastos hospitalares? Diminui, sabe? E aí, pessoal, quando nós avaliamos um artigo, ainda que seja de publicação antiga, mas que ele fez associação entre a prevenção de hipotermia e a diminuição de custos hospitalares, nós percebemos o seguinte: naqueles pacientes em que houveram métodos para poder prevenir a hipotermia, houve menor custo hospitalar. E aqueles pacientes que não tiveram a hipotermia tratada, houve maior custo hospitalar. Maior custo hospitalar com o quê? Com o tratamento de eventos adversos. Infecção, aumento do tempo de internação, aumento do tempo de cicatrização, tratamento de complicações cardíacas, como a arritmia, por exemplo, a administração de sangue, porque perdeu muito sangue no intraoperatório. Então, nós temos fatores que são comprovadamente complicantes se a hipotermia está implantada nesse paciente. Como método, então, nós temos que tentar prevenir a hipotermia. Só que para prevenir a hipotermia é preciso investimento. Para tentar convencer, então, gestores hospitalares sobre a aplicação de métodos de prevenção de hipotermia, que é, então, importante trabalhar com custos, façam estudos na área de vocês, onde vocês atuam ou irão atuar, para poder fazer com que, pelo menos, se inicie a implementação de protocolos de prevenção de hipotermia. Talvez o seu hospital não consiga ter todos os métodos ativos de aquecimento, mas qual método ativo que hoje ele consegue adquirir? E se ainda não houver métodos ativos, qual método passivo, quais boas práticas o hospital já consegue começar a praticar? É preciso isso, que tenha-se um passo inicial e que depois, com associações de estudos e educação daquelas pessoas que têm o poder de decisão, consiga-se mudar esse protocolo para poder melhorar a prevenção de hipotermia nesses pacientes. Porque, comprovadamente, para os gestores, existe um menor custo hospitalar associado a esses pacientes. Tá bem? Para encerrar, então, pessoal, como que se resume o papel do enfermeiro de acordo com tudo que nós falamos? Praticar a SAEP, a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, deve ser colocada nesses pacientes cirúrgicos de forma que seja eficaz para prevenir hipotermia. Como eu disse, as melhores práticas estão associadas à prevenção de hipotermia em todo o período perioperatório. Então, a SAEP inclui prevenir a hipotermia no pré-operatório também, no intraoperatório e no pós-operatório também. E aí, a SAEP, o enfermeiro tem que estar em cima, o técnico de enfermagem tem que estar em cima desse paciente, avaliando a temperatura desse paciente, né, de acordo com a prescrição de enfermagem, e aí anotando e apresentando esses dados para poder tomar decisões lá no futuro. Também é válido, como papel do enfermeiro, elaborar protocolos institucionais baseados nos métodos de aquecimento já disponíveis no hospital. Então, aquilo que eu já disse, de acordo com a disponibilidade que o hospital apresenta hoje, o que você consegue já implementar? E vamos tentar trabalhar isso no plano de ação? O que o hospital consegue adquirir a curto prazo, sendo um método ativo mais barato? Ou lá na frente, o que o hospital consegue adquirir? E aí, para isso, precisa-se elaborar projetos para poder tentar incorporar as melhores tecnologias que a instituição pode adquirir de métodos ativos. E, claro, capacitar a equipe de enfermagem que está sob o controle aí dos enfermeiros coordenadores para fazer com que toda a equipe consiga entender o porquê que colocar um cobertor, aquecer o paciente com soro, utilizar a irrigação abdominal aquecida também é interessante. Por que ouvir as queixas do paciente, prestar atenção aos sinais vitais do paciente, sinais clínicos do paciente é interessante. Talvez a sua equipe está diante de um quadro de hipotermia e não percebe por falta de capacitação. Então, esse também é o papel do enfermeiro, tá bom?
Essas são as referências utilizadas, foram utilizados livros e artigos, e espera-se que com essa mini aula consiga ter agregado um pouco mais de conhecimento sobre hipotermia e a prevenção junto com o papel da enfermagem nesse contexto. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, bons estudos para todos. Até mais!